Olá, nesse vídeo vamos resolver a prova de 2018 para 2019, lá da transferência externa da USP, da parte de matemática. Então eu vou resolver as 22 questões nesse vídeo, e a ideia é a gente conseguir identificar alguns padrões de cobrança dos temas mais recorrentes dessa prova. A primeira questão pede para você determinar a FOG, ou seja, a f de g de x. Então, f de g de x vai ser g ao quadrado mais 1. Só que g é dado por 3x menos 2. E agora basta você desenvolver essa expressão, 9x ao quadrado, menos 2x, mais 4 mais 1, mais 5. Então a resposta desse problema é a letra B, 9x2 menos 12x mais 5. Uma questão super fácil, né? Que não envolve nenhum conhecimento além daqueles que a gente aprende no ensino médio. Bom, agora ele está dizendo para você que existe uma função polinomial do primeiro grau e f a menos 1 é a sua inversa. Então, bom, f de x é um ax mais b. E para você encontrar a inversa, o que você tem que fazer é substituir onde aparece x por y e onde aparece y por x. Então, você vai ficar com a y mais b igual a x. E agora eu isolo esse y, que ele vai ser justamente o f a menos 1 de x. Então, ele vai ser x menos b sobre a. Então, ele está dizendo para você que f de 1 vale 1. Significa, então, que a mais b vale 1. E o f a menos 1 do 3 vale 2. Então, vai ficar 3 menos b sobre a igual a 2. E bom, o exercício pede para você encontrar o f de 0, né? O f de 0 é simplesmente b. Por essa razão, eu vou isolar o valor de a, e eu ganho que a é 1 menos b. Eu vou substituí-lo ali na segunda equação. Então, você vai ter 2 que multiplica esse 1 menos b, então você vai ficar com 2 menos 2b, igual a 3 menos b. E com isso você tira que o valor de b é menos 1. E essa resposta está contida na alternativa C, e nós podemos seguir para a próxima questão. Aqui ele pede para você considerar os restos da divisão desse polinômio por x mais 15 e x menos 15. Então, pelo teorema do resto, eu vou dizer que p de 15 é igual ao p de menos 15. E ele pede para você calcular o valor de c. Bom, p de 15, você vai ter 15 à oitava, mais a 15 à sexta, mais b 15 à quarta, mais c 15, mais d. E agora a gente calcula quanto que vale o p de menos 15. Você vai perceber que as potências pares de x, elas vão acabar resultando tanto para 15 quanto para menos 15 nos mesmos valores. Então, o sinal de menos nesse caso vai ser redundante. Agora sim, né, você vai ter uma diferença do C15 para o C de menos 15. E aí você percebe que o D cancela também, além daqueles 3 elementos iniciais. E aí você acaba concluindo que C15 é igual a menos C15, portanto, C vale 0, né? Então, o teorema do resto foi aplicado nessa linha, e a partir dela você consegue chegar na resposta bem tranquilamente. É um assunto de ensino médio também. Aqui você tem que os coeficientes dessa equação, desse polinômio de quinto grau, são reais, e ele fala para você que 1 menos 2i é raiz dupla. Bom, se 1 menos 2i é raiz dupla, significa que ela é uma raiz duas vezes. Pelo teorema das raízes complexas, 1 mais 2i também vai ser raiz dupla. E bom, você já tem 4 das 5 raízes. Vamos dizer que a raiz real é um certo r. Por aquelas fórmulas de soma e produto, eu posso dizer que a soma de todas essas raízes vai ser 6 sobre 1, uma vez que o coeficiente da quarta potência é menos 6. Então você vai ficar com 6 sobre 1, e isso vai ser igual à soma dessas raízes. Então perceba que eu tenho o dobro da raiz complexa 1 menos 2i e o dobro da raiz complexa do seu conjugado 1 mais 2i. E eu somo ao r também. Então você vai ter 2 mais 2 dá 4. As partes imaginárias se cancelam, mais r. E, portanto, o seu r vai valer 2. E a alternativa correta nesse caso é a letra D. Agora você tem um problema um pouco mais chato, em que você basicamente vai ser obrigado a resolvê-lo por eliminação. Então vejamos, o x é um ângulo que pertence certamente ao quarto quadrante. Então ele vai estar compreendido nessa faixa aqui, aberto no menos π sobre 2 e aberto no menos π sobre 4. Bom, por conta disso, o valor do seno de x já é um número negativo, né? Então essa alternativa aqui está errada, não é a letra A. Certo, agora vamos tentar avaliar a alternativa B. Eu posso aplicar o seno na minha inequação como um todo para descobrir em que intervalo está localizado o seno de x. Então, como seno é uma função ímpar, eu consigo extrair o sinal de menos na hora que eu aplico o seno do menos π sobre 2 e o seno de menos π sobre 4. Então, eu vou ficar que seno de x, ele é no mínimo menos 1 e ele vai no máximo até
menos 1 sobre a raiz de 2. E você já tem o intervalo a que x pertence. Então, nós conseguimos fazer aquele nosso quadro de sinais e você vai ter as raízes menos π sobre 2, menos π sobre 4, menos 1 e menos 1 sobre a raiz de 2. Bom, menos π sobre 2 vai dar menos 1,5 e alguns quebrados. Agora, para a gente avaliar quem que é maior entre o π sobre 4 e 1 sobre a raiz de 2, você pode elevá-lo ao quadrado, então vai ficar π quadrado sobre 16 e o outro 1 sobre 2. Bom, π quadrado sobre 16 certamente é maior do que 1 sobre 2, né? Porque π quadrado é maior do que 8. Então, de fato, o menos π sobre 4 é um número maior do que o menos 1 sobre a raiz de 2. O que está errado aqui, na verdade, é esse menos 1 e o menos π sobre 4. Que o menos π sobre 4 é maior do que o menos 1. Certo, então você consegue definir bem agora onde seno de x está localizado. Vai de menos 1 até menos 1 sobre a raiz de 2. E o x, por outro lado, ele vai de menos π sobre 2 até o menos π sobre 4. Então você percebe, na verdade, que existem valores de x para os quais seno de x é maior do que x. Então, por análise via intervalos, você nota que há valores de seno de x que são maiores do que o próprio x, para quando você estiver avaliando valores de x que vão de menos π sobre 2 até menos π sobre 4. Então a letra B não pode ser, porque você consegue, por exemplo, esse valor aqui, que ele vai ser maior do que o próprio correspondente dele em x. Certo? Então, com isso você eliminou as alternativas, e com isso você elimina as alternativas A e B, nós podemos seguir então, por exemplo, para a letra D, por conta dessa aparição do seno de x nas duas parcelas, né? Tangente de x acaba sendo seno sobre cosseno. Então, quando eu faço a simplificação, eu tenho que trocar o sinal, uma vez que o seno de x é um número negativo. Então, quando eu faço a simplificação por ele, eu preciso trocar o meu sinal de inequação. E aqui ele está dizendo que o cosseno de x é um número maior do que 1. Só que não tem como isso acontecer, né? Porque cosseno de x sempre vai ser um número, no máximo, igual a 1, não maior que ele. Então, a letra D está errada. E nosso dilema, portanto, reside em determinar se é a alternativa C ou E. Elas são basicamente a mesma expressão, diferindo apenas do sinal de inequação. Então, você tem seno de x na letra C dividido por x menor do que o cosseno de x. E bom, aqui eu posso simplesmente fazer 1 sobre x menor, fica trocado agora para maior, cosseno de x sobre seno de x. Só que na prática isso é 1 sobre tangente de x, né? Então, a letra C diz para você que 1 sobre x é maior do que 1 sobre tangente, e a letra E diz a você que ela é menor. Então, de fato, né, são expressões idênticas, diferindo apenas pelo sinal. Bom, aqui vale a pena você tentar lançar mão de casos numéricos mesmo. Bom, e aqui podemos dizer que x é menos π sobre 6, então tangente do menos π sobre 6 vai ser igual a menos 1 sobre raiz de 3, certo? Então vamos ter menos 6 sobre π, porque você tem 1 sobre x, e o inverso da tangente dele, que é menos raiz de 3. Bom, menos raiz de 3 é menos 1,7 aproximadamente. E o menos 6 sobre π é um número que é um pouco menor do que 2. Então, como sabemos, né, o π é um número próximo de 3,14. Então, se eu arredondar π para 3,15 e fizer algumas contas, eu consigo determinar se a alternativa E ou C, qual das alternativas C ou E é a correta. Então, posso dizer que π é 3,15. Se eu multiplicá-lo por 1,8, vamos ver quanto obtemos. Então, você vai ter 0, 2, 25, 1, 5, 1, 3. Então perceba que, mesmo se eu considerar o π como um número maior do que ele realmente é, né, se eu considerar como 3,15 em vez de 14, e multiplicá-lo por 1,8, eu ainda vou obter um número que é menor do que 6. Então, quer dizer, certamente 6 sobre π é um número maior do que 1,8. E bom, vamos aproximar então isso aqui para menos 1,8. E de fato, né, a alternativa correta, portanto, vai ser a letra E, porque ela diz justamente isso, né, que o menos 6 sobre π é um número menor do que 1 sobre tangente de menos π sobre 6. E a alternativa C, ela fala exatamente o oposto disso. Ela fala que, na verdade, 1 sobre x é maior, quando na verdade ele é menor. Então, a alternativa correta é a letra E, e essa é uma das questões chatas da prova que você teria que alocar um certo tempo e atenção para não se deixar levar por uma análise muito superficial. Certo, agora vamos para mais uma questão de trigonometria. Ele está falando da função inversa do seno. Basicamente, ele pede para você calcular o cosseno do arcosseno de 1/3. Bom, podemos dizer que arcosseno de 1/3 é um certo alfa. E isso é o mesmo que dizer que seno de alfa é 1/3. Bom, como o seno de alfa
dê um número positivo, significa que alfa pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2, ou seja, ele é do primeiro quadrante. E por conta disso, sabemos que o seu cosseno vai ser um número positivo. Então, quando o exercício pede para você calcular cosseno do arcosseno de 1/3, você na verdade está pretendendo calcular o cosseno de alfa, uma vez que chamamos arcosseno de 1/3 justamente de alfa. E bom, cosseno de alfa nessas condições ele vai ser 1 menos seno ao quadrado de alfa dentro da raiz, com o sinal de mais ali da relação fundamental da trigonometria, uma vez que o seu cosseno de alfa é um número maior que 0, né? Já que alfa pertence ao primeiro quadrante. Então você vai ter a raiz quadrada positiva de 1 menos 1 sobre 9, e 9 menos 1 dá 8, raiz de 8 é 2, raiz de 2, e raiz de 9 é 3. E, portanto, a alternativa certa é a letra A. Uma questão bem direta que vai versar sobre funções inversas. A questão 43, ela avalia um pouco da sua cultura geral de matemática. Então você tem vários logs, você poderia ir facilmente por eliminação nessa questão. Você nota que a única alternativa que fala algo diferente é a alternativa D, e ela é a alternativa correta mesmo. Então ele sempre diz que log de x numa base maior é menor do que o log desse mesmo x numa base que é menor. Então 5 é menor do que 10, 2 é menor que 10, 3 é menor que 5, 2 é menor que 5. A única alternativa que difere dessa lógica é a D, né, em que 3 não é menor do que 2. Agora, por que essa é a alternativa correta? Bom, ele pede para você considerar valores de x que vão de 0 a 1. Então, nesse intervalo, você sabe que a função logarítmica ela vai assumir essa forma. Agora, o que acontece quando você modifica a base, né, do seu log? Por exemplo, o que acontece se eu escolher uma base que seja um número maior? Bom, nesse caso, se eu coloco uma base maior, a sua função log ela vai um pouco mais para cima. Então, por exemplo, eu posso utilizar esse caso para dizer que a laranja é log de x na base b e a roxa vai ser log de x na base bzinho. E faz sentido, porque veja, os números que você está obtendo desses logs, na imagem deles, são números negativos. E, por exemplo, para eu chegar a calcular log de 0 na base bzão e log de 0 na base bzinho, como o bzão é um número maior do que bzinho, eu estou admitindo isso para esse exemplo genérico, o número a que eu preciso elevar o bzão para chegar próximo do zero vai ser um número menor em módulo que o número que eu preciso elevar esse mesmo bzinho para fazer com que o meu logaritmando vá para zero, né? E aí, nesse caso, sempre que você tiver essa configuração de bzão maior que bzinho, o gráfico laranja vai ficar acima do roxo. E aí, essa é a conclusão a que você chega, que log de x na base 3 é um número maior do que log de x na base 2. Ambos são números negativos, só que o log de x na base 3 é um número que está mais próximo do zero do que o log de x na base 2. E por essa razão, ele é um número de fato maior. Em módulo, você teria uma discussão um pouco diferente, né? Você teria que dizer que o módulo do log de x na base 2 vai ser maior do que o módulo de x na base 3. Isso aqui versa um pouco, isso aqui basicamente é um conhecimento de cultura geral da matemática, mais precisamente sobre logs. Mais uma questão de logs, você vai ter que resolver uma equação exponencial, e aqui é muito oportuna a extração do logaritmo na base 2 dos dois lados dessa equação. Então, vamos fazer isso. E eu posso fazer isso porque log é uma função injetora, e eu preciso me recordar que 2 elevado a 2 é 4, e pela regra de potência, eu consigo colocar 4 elevado a x como 2 elevado a 2x. Só que eu consigo tombar o 2x, e eu fico apenas que 2x é log de 3 na base 2. E, portanto, x vai ser 1 sobre 2 log de 3 na base 2. Bom, eu consigo forçar esse meio a virar expoente do 3, e, portanto, eu fico com raiz de 3 e 2. E essa seria a alternativa B. E aqui, na questão 45, você resolve uma equação modular. Nesse caso, é bem trivial você perceber que existem dois cenários, ou x mais 2 é maior que 9, ou x mais 2 é menor do que menos 9. Então, pensa só, né? Se x mais 2, por exemplo, fosse 11, 11 é maior do que 9. Só que, por exemplo, se o x mais 2 for um número menor do que menos 9, por exemplo, menos 10, o módulo de menos 10 é 10, e 10 é maior que 9, né? Então, por isso que você precisa considerar também esse outro cenário. Daí você vai ter que x é maior do que 7, ou x é menor do que menos 11. E essa alternativa está explicitamente na opção C. E agora você tem uma questão que vai versar sobre limites laterais e existência de um limite numa dada abscissa. Então vamos lá, vamos calcular o limite da f quando x tende a zero do lado esquerdo, avaliando esses três casos
de lei de formação. Bom, no primeiro cenário, você vê que isso aqui vai dar 3, né? Justamente porque para valores menores do que 0, e como eu estou fazendo o limite do x tendendo à esquerda do 0, então o primeiro limite que a gente calculou vai realmente dar 3. Agora, nós podemos calcular o limite quando x tende do lado positivo do 0, ou seja, pela direita, da f de x. E para isso você vai precisar utilizar a segunda lei de formação, que nesse caso vai ser o mesmo que calcular o limite quando x tende a 0, vindo pela direita de x sobre 2. Isso aqui vai dar 0. Então, de fato, como os limites laterais de 0 não resultam no mesmo valor, você já garante que não existe o limite do f de x quando x tende a 0, porque deram valores diferentes. E com isso, você já pode seguir para a próxima questão. Próxima questão, você vai precisar simplesmente manter a calma e simplificar o máximo que você puder a expressão dada, então você tem que calcular o limite. Quando x tende a 2, consigo colocar o 4 em evidência, e mais do que isso, eu consigo colocar o menos 4, de modo que eu vou ter x menos 2 no numerador, x menos 2 ao cubo no denominador. Daí você vai ficar com menos 4, limite, quando x tende a 2, de 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Bom, avaliando somente o limite, você vai chegar à conclusão que isso aqui vai dar mais infinito. Só que você está multiplicando esse resultado por menos 4. Então, tudo isso aqui vai acabar sendo menos infinito. E isso resulta na alternativa E. Bom, novamente, aqui você precisa manter a calma e fazer ajustes na expressão dada. Nesse caso, você vai precisar multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado daquele radical. Então, temos raiz de 3, x menos 2 dividido por x menos 2. Vou multiplicar por raiz quadrada de 3x menos 2 mais 2. E como eu estou multiplicando em cima e embaixo pela mesma coisa, pela mesma expressão, na prática eu não fiz absolutamente nada e mantive a minha igualdade. Só que eu ganho uma simplificação muito esperta, porque quando eu faço a multiplicação desses dois elementos, eu vou fazer a quadrado menos b quadrado, né? Então, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E embaixo eu vou ter x menos 2, que está multiplicado por aquela expressão que eu adicionei. Então, você nota que aqui em cima vamos ter 3x menos 6, ou seja, 3x menos 2, e com isso eu já consigo cancelar o x menos 2 com x menos 2. Então, ficamos apenas com aquela expressão adicionada no denominador e no numerador o número 3. E agora sim eu consigo aplicar o limite, né, porque eu não vou acabar numa indeterminação. Então perceba que quando você substitui x por 2, você vai ficar com 3 sobre 6 menos 2. Raiz disso é 2, então raiz de 4 vale 2. E, portanto, finalizamos com 3/4, sendo a alternativa D. Bom, aqui ele diz que essa função precisa ser contínua e, para tanto, precisamos determinar o valor de m que torna isso possível. Bom, limites laterais, eu preciso calcular o limite quando x tende a menos 1 da f de x. Também preciso calcular o limite da f quando x tende a 1 vindo pela direita. E tudo isso precisa ser igual ao próprio f de 1. Então, nesse caso, tanto faz, né, quando você faz a aplicação dos seus limites laterais, por ela ser contínua, você vai precisar garantir que eles sejam iguais a limite da f quando x tende a 1. E, bom, vai ser simplesmente 1 menos 5 mais 6. Isso aqui vai dar 2. E a f de 1 é sempre 3m. Então, tudo isso aqui vale 3m. E daí você vai igualar esses dois resultados, ou seja, 3m é igual a 2, portanto, m é igual a 2/3. E a alternativa correta seria a letra B. Uma questão bem direta, você precisa só se recordar qual é a condição para que uma função seja contínua. Quer dizer, os limites laterais resultam no mesmo valor, que por sua vez resulta na própria imagem da f naquela abscissa de avaliação. Bom, você vai ter que resolver agora um limite com logaritmos neperianos. Então você tem que o limite de x tendendo a infinito positivo da expressão x ln do x mais 1 dividido por x, né? Porque sabemos que quando você tem ln de a menos ln de b, eu posso simplesmente fazer ln de a sobre b, que é exatamente isso que eu tenho, né? Uma subtração de logs acaba virando o log da divisão. Bom, e aqui eu posso simplesmente usar esse x como o expoente da minha expressão que reside no logaritmando. E com isso, eu vou aplicar diretamente o limite fundamental exponencial, quer dizer, eu vou fazer a divisão de x mais 1 por x e eu vou obter 1 mais 1 sobre x elevado a x. E aí eu posso fazer o quê? O ln do limite, eu posso fazer esse intercâmbio de 1 mais 1 sobre x
elevado a x. Quer dizer, esse limite nós sabemos que vale e, portanto, você tem que calcular o ln de e, que nesse caso vale 1, portanto, a alternativa C. Então, você pode trocar a ordem com que você calcula o ln ou o limite, e nesse caso, eu simplesmente calculei primeiro o limite e depois o ln. E claro, né, esse limite 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tende a infinito, ele é muito conhecido, é um daqueles com os quais você deve ir para a prova, esperando que seja necessário aplicá-lo. E além desse limite, você tem esse outro limite aqui que é muito importante. Seno de θ sobre θ, quando θ vai para zero, isso aqui resulta simplesmente em 1. Então, são dois limites fundamentais para você enfrentar essa prova. E agora ele pede para você determinar a equação da reta tangente a uma função f num ponto de abscissa dado igual a 2, dada a lei de formação. Então, eu vou fazer o f' de x sendo igual a menos 2x, e lá no ponto de tangência, ou seja, no x de t igual a 2, eu obtenho o meu coeficiente angular, que nesse caso vou chamá-lo de a. Isso, portanto, vai ser menos 2 vezes 2, que é menos 4. Então, vamos dizer que nossa reta tangente ela é da forma y igual a x mais b, e já definimos o valor do nosso a. Para definir o valor do b, basta você descobrir quanto que vale f de 2, que seria o y tangente, que nesse caso vai ser simplesmente menos 4. Basta você substituir aqui na lei de formação da f. E bom, agora que você já tem o valor de a e um ponto pelo qual a reta passa, você consegue descobrir o valor de b. Então, menos 4, substituindo o y por menos 4 e o x por 2, menos 4 para o valor de a, 2 para o valor de x, mais b. Então, você acaba concluindo que b vai ser menos 4 mais 8, 4. Então, você definiu o b e o a. Então, você vai ter y, que é igual a menos 4x mais 4. E a alternativa correta, se você avaliar com calma, é a letra B, 4x mais y, menos 4 igual a 0. Seguindo aqui para a próxima questão, você tem que calcular o f' de x, e nesse caso você vai utilizar a regra do produto. Então, f' de x vai ser, derivo o primeiro, multiplico pelo segundo. Aí eu pego o primeiro e multiplico pela derivada do segundo. Então, nesse caso, derivada de x vale 1, vezes e elevado a x mantenho, x vezes a derivada do e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. E daí você vai ter e elevado a x posto em evidência, 1 mais x. E a alternativa correta é a letra B. Uma questão bem trivial, desde que você se lembrasse da regra do produto. E aqui você tem que se recordar da regra do quociente. Então você tem f' de x sendo igual derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador, 2x menos 1 ao quadrado. E agora basta você fazer as derivadas. Derivada de 1 mais 2x é simplesmente 2, multiplico pelo denominador, mantenho o numerador e agora multiplico pela derivada do denominador, que também nesse caso vai ser 2. Derivada de 2x menos 1 é simplesmente 2. Finalizo com 2x menos 1 ao quadrado. Ele pede, na verdade, que você calcule o f de 1. Então, eu já vou substituir o x por 1 e ver quanto que isso me resulta. Então, você vai ter 2 vezes 2 menos 1, menos 1 mais 2 vezes 2. Tudo isso dividido por 2 menos 1 ao quadrado. Então, você vai ter 2 menos 6 dividido por 1, isso dá menos 4, que é a alternativa C. Para a próxima questão, ele pede para você determinar o valor do f' de 0, e aqui você precisa lembrar de uma fórmula mais genérica para o cálculo da derivada de uma exponencial qualquer. Então, imagina que você tem um g de x que está definido como a elevado a u de x, sendo uma função de x, e eu quero determinar o valor da g' de x. Nesse caso, você vai ter que fazer a elevado a u de x vezes u' de x ln de a. Então, nós precisamos simplesmente aplicar essa fórmula nesse contexto da f de x. Então, f de x é 5 elevado a 2x mais 3. E daí você nota que o seu u de x vai ser 2x mais 3 e o seu a, que é a sua base da exponencial, vai ser 5. Então, fazendo a aplicação direta do f' de x, você vai ter 5 elevado a 2x mais 3, que é o a elevado a u de x, vezes a derivada de u em relação a x, vai ser 2, vezes o ln da base, que é ln de 5, certo? E ele pede para você calcular o f' de 0, que nesse caso vai ser 5 elevado a 3 vezes 2 ln de 5. 5 elevado a 3 é 125, vezes 2 vai dar 250, então já substituímos para 250 e finalizamos com o ln de 5. E isso dá a alternativa A. Nessa questão, você tem que pegar a f' de x e, como ele quer que ela seja estritamente decrescente, fazer um menor que zero. Então, ele já te dá a f', é x3 menos 2x2
menos x mais 2, e isso tem que ser menor que zero. Posso colocar o x2 em evidência, obtenho x menos 2 para esse primeiro par, coloco o menos em evidência para o segundo par e obtenho o próprio x menos 2 também. Daí eu vou ter x menos 2 sendo posto em evidência, x² menos 1 como fator residual. Eu consigo quebrar aquele x menos 1 como x mais 1, x menos 1, e a inequação que devemos resolver deve ser essa aqui. Aí eu posso fazer o quadro de sinais, listar as minhas raízes em ordem crescente e chuto um valor, por exemplo, maior do que 2 para avaliar o sinal. Nesse caso vai dar mais, né? Se você trocar o x por 3, você vai obter uma função f' de x positiva, por isso sinal de mais. Se você colocar um valor entre 1 e 2, por exemplo, 1,5, já vai ser um número negativo. E daí você avalia os cenários em que a f' é menor do que zero, porque estamos interessados justamente quando ela é negativa. Então você vai estar falando do menos infinito até o menos 1 e do 1 até o 2. Então o seu conjunto de solução S, nesse caso, vai ser menos infinito até menos 1, aberto, união, aberto do 1 até aberto 2. Então você, na verdade, estaria ali no intervalo da alternativa D. Aqui ele pede para você determinar a f' de x, tem duas formas de fazer isso. Vou mostrar a primeira delas simplesmente transformando a f de x para meio seno de 2x e basicamente agora você só deriva usando a regra da cadeia. Então você vai ter meio que multiplica a derivada de 2x multiplicando a derivada do seno de 2x, que é cosseno de 2x. Nesse caso, você vai ter cosseno de 2x simplesmente, né? Porque a derivada de 2x em relação a x vai dar 2. 2 vezes meio é 1, e 1 vezes cosseno de 2x é cosseno de 2x. E você já chegaria na alternativa E, que é a resposta. O outro caso é quando você utiliza a regra do produto. Então, eu vou derivar o seno e multiplicar pelo cosseno, e depois eu faço o seno multiplicado pela derivada do cosseno. Então, derivada de seno é cosseno, cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado, e seno de x, que vai estar multiplicado dessa vez por menos seno de x, que é a derivada do cosseno de x em relação a x, e, portanto, você vai ter cosseno 2x menos seno 2x, só que isso, na verdade, é o próprio cosseno de 2x. E resultamos aí novamente na alternativa E. Agora estamos na penúltima questão, você tem que basicamente pegar o gráfico que mais se aproxima dessa lei de formação, x² menos x². Bom, é interessante você tentar avaliar quais são as raízes dessa f de x. Então você vai ter x2 menos 1, as raízes, portanto, elas vão ser 0 mais ou menos 1, então não pode ser a letra D, porque ela não tem as raízes menos 1 e 1, não pode ser a letra E pelo mesmo motivo, não pode ser a letra B pelo mesmo motivo, e pode ser a letra C, né, porque ela tem as raízes representadas aqui em 1 e menos 1, e também pode ser a alternativa A, menos 1 e 1 novamente, além do zero, é claro. Agora, se eu derivar f de x, vamos ter 4x3 menos 2x. E aí, o momento em que a minha derivada dá zero está representado justamente quando a reta tangente ao gráfico fica paralela ao eixo x, que seriam nesses pontos aqui, né? E eles estão também representados tanto na alternativa A quanto na alternativa C. Agora, quando que o crescimento da minha função é positivo? E aí você vai precisar avaliar o f' de x maior que zero, por exemplo. Então você consegue colocar o 2x em evidência, vamos ter 2x² menos 1, isso sendo maior que zero. Daí fazemos nosso varal, você vai ter 0, 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2. Se eu colocar um valor maior do que 1 sobre raiz de 2, você vai obter mais, menos, sendo que isso aqui é a avaliação do sinal da f' de x. Então, se eu quero valores positivos, eu estou falando de valores maiores do que 1 sobre raiz de 2, ou valores que estejam ali entre o menos 1 sobre raiz de 2 até o zero. Então, ele está me dizendo que a reta tangente ao gráfico de f vai ter coeficiente angular positivo, ou seja, ela cresce quando o x é maior do que 1 sobre raiz de 2, ou quando ele está entre menos 1 sobre raiz de 2 e 0. E a única alternativa que contempla esse caso é a letra A, né? Porque na letra C ele diz a você que f de x é decrescente para menos 1 sobre raiz de 2 e 0, perceba que o gráfico da f cai, e para 1 sobre raiz de 2 até o mais infinito. Sendo que não é verdade, né? Porque a f' ela está sendo positiva nesses intervalos, o que torna a f de x crescente e não decrescente. Então basta você avaliar a questão das raízes e o crescimento e decrescimento da sua função pela derivada. Uma questão bem direta também. E por fim, você precisa calcular a área entre regiões limitadas pelas funções f de x e x², que seria g de
x. Então vamos fazer um pequeno esboço da situação. Você primeiro precisa identificar quando que elas são iguais para definir os limites de integração. Nesse caso, basta você fazer x² igual a x e você vai obter que x vezes x menos 1 é 0, e você já define os limites de integração como sendo 0 e 1. E certo, agora você precisa definir como que os gráficos estão dispostos. Quem é que está acima do outro? Bom, nesse caso, você vai notar que, na verdade, a reta está acima da parábola nesse intervalo de 0 a 1. Porque pensa só, você está tomando um valor que pertence ao intervalo de 0 a 1. Então, por exemplo, o número meio, 0,5. Se você comparar meio com 1/4, quem que é maior? É o meio. E esse meio, ele vai ser justamente dado pelo x, né? E esse 1/4 vai ser dado pelo x². Então, nesse intervalo, a sua reta vai estar sempre acima da sua parábola, justamente porque você está lidando com números que vão de 0 a 1. Depois disso, claro, né, a parábola ela se torna maior do que a sua reta. Então, a expressão que define essa área vai ser integral de 0 a 1 da f menos a g, por conta do que eu disse, né, sobre a reta estar acima da parábola. E bom, agora basta você calcular essa integral, você vai ficar com x² sobre 2 menos x³ sobre 3, indo de 0 a 1. Isso aqui vai te dar meio menos 1 sobre 3, ou seja, 1/6 unidades de área. E isso consta na alternativa A. Então é uma prova que foi bem mais fácil, por isso que eu decidi fazer de forma bem rápida aqui. Bom, é isso, muito obrigado e até uma próxima.